Excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa Câmara Criminal, desembargador Honório, é com grande satisfação que retorno a essa Câmara. Participei da última sessão de 2024, a presença de Vossas Excelências, novamente, primeira sessão do ano. Sempre reiterar que tenho visto o grande esforço da Câmara em relação aos julgamentos. Já dizia lá em dezembro, na oportunidade, o relator era o desembargador Volcir, 22 dias de impetração nós tivemos o julgamento do habeas corpus. Hoje, da mesma forma, Vossa Excelência, de uma forma célere, coloca o presente habeas em julgamento. E nós precisamos disso, senhor presidente, dessa jurisdição sendo entregue à sociedade. Muito embora muitas vezes aconteça de não se concordar com as decisões de Vossa Excelência, mas isso é do jogo processual. A justiça, ela funciona assim. Nós temos aqui uma Câmara diligente e que julga de forma célere, de forma que assim cumprimento Vossa Excelência, estendo os demais cumprimentos aos desembargadores, desembargador José Ricardo, desembargador Luiz Melo Guimarães, desembargador Volcir. Igualmente cumprimentar o nobre representante do Ministério Público, ao tem meu respeito, a admiração da tribuna, demais serventuários, colegas presentes. Senhor presidente, nós temos aqui um caso da comarca de Piratini, um habeas corpus impetrado, onde, na esfera fática, os fatos supostamente ocorreram em 7 de janeiro de 2024. Posteriormente, a prisão preventiva do paciente, ela é decretada em 31 de outubro de 2024. Nós tivemos o encerramento do inquérito policial em 22 de 11 de 2024. Por que é importante se trazer esta evolução temporal a Vossa Excelência? Porque eu não tenho uma contemporaneidade do decreto de prisão preventiva. Esse é o primeiro elemento. Eu tenho um fato ocorrido em janeiro e que a prisão preventiva ela somente é decretada em outubro. A primeira circunstância é essa. Segundo momento, é imputado ao paciente crimes que envolvem organização criminosa e roubo qualificado, em uma esfera de participação intelectual. Diz a autoridade policial de que ele teria orquestrado, engendrado a ação delituosa. Perfeito. Agora, essas discussões, elas cabem à instrução processual. Não é possível que ainda nós estejamos em discussão de que, em decreto de prisão preventiva, não se antecipa a mérito. Por quê? Porque não há uma discussão meritória. Nós temos somente indicativos, indícios. Por isso que nós chamamos de elementos indiciários que são trazidos pela autoridade policial. E no caso concreto, em relação ao paciente, esses elementos indiciários tão somente são indicados por interceptações, melhor dizendo, extrações de dados telefônicos. Esse é o primeiro apontamento preliminar que faço a Vossa Excelência. Segundo apontamento, especificamente em relação à ausência de necessidade da manutenção da prisão. E aqui que vem o grande ponto, nobre relator. Eu preciso dizer isso a Vossa Excelência. Por quê? Posso ser criticado por alguma opinião que tenho em relação a determinada matéria. Agora, jamais vão me criticar por não ser diligente em relação ao processo. Quando eu assumi a defesa desse caso, a primeira coisa que eu verifiquei, eu tenho um encerramento de inquérito de novembro e até hoje eu não tenho denúncia criminal apresentada. E aí o que esse advogado faz? Se requer ao juízo antes do pedido de liberdade provisória. Isso em dezembro. Se requer ao juízo o esclarecimento por qual motivo não fora apresentada a denúncia criminal, sendo que eu tenho um decreto de prisão preventiva de outubro e eu tenho um encerramento de inquérito em novembro. O juiz solicita a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público, e aí pasmem, não sabia que o inquérito já havia sido remetido. Dito isso, em manifestação de parecer. E para trazer à baila a Vossa Excelência, basta se destacar ao sistema
Nós tivemos a juntada agora, recentemente, faz uma semana, de um ofício da autoridade policial esclarecendo que 24 de julho encaminhou o primeiro inquérito ao Ministério Público, onde lá denunciaram mais 13 elementos que supostamente participaram destes fatos que são narrados. Em 22 de novembro, eles esclarecem que também encaminharam ao Ministério Público um inquérito, agora apontando o paciente como ator dos crimes, mentor intelectual, diz a autoridade policial. E por que faz esse esclarecimento o delegado de polícia? Para que não se diga que a autoridade policial estivesse não conclusa em relação às investigações. Quem está errado aqui? Alguém está errado nessa circunstância. E por que eu impeto o habeas corpus a Vossa Excelência, dizendo, doutor, eu não concordo com a manutenção do decreto de prisão preventiva. Por quê? Porque o paciente sequer sabe pelo qual está sendo denunciado, porque não há denúncia. Essa é a grande questão. Mas aí se traz à baila situações periféricas como: ah, mas o acusado, o paciente, é multirreincidente. Ah, mas ele está foragido. Como se isso fosse uma obrigação do réu de se colocar à disposição da justiça de uma decisão com a qual ele não concorda. E nós tivemos recentemente um exemplo midiático sobre isso. Gustavo Lima teve sua prisão preventiva decretada. Ele se apresentou à autoridade policial? Não. O que a defesa fez? Diligentemente. Solicitou a liberdade provisória, solicitou um habeas corpus ao tribunal que o concedeu. Justamente porque aquela decisão, ela era manifestamente ilegal. E é o caso aqui. Eu tenho uma ausência de contemporaneidade dos fatos. Os fatos são de janeiro de 2024. O decreto de prisão preventiva é de outubro de 2024. O inquérito é encerrado em novembro. Até hoje eu não tenho denúncia criminal. Até hoje. E o paciente sequer sabe pelo qual motivo ele está sendo preso. Preso não, porque ele está foragido. Estou dizendo isso aos senhores, ele está foragido. Porque ele não concorda com o decreto de prisão preventiva. Dito isso, nobre presidente, como destaquei, posso ser criticado pela manifestação, vou aceitar de todas as formas. Faz 13 anos que eu venho nesse tribunal. Não é problema ser criticado por algum pensamento. Agora, o grande problema seria se eu fosse criticado por não o fazer. E justamente solicitei este esclarecimento porque, olha, eu tenho uma prisão preventiva aqui decretada com base em garantia da ordem pública de um fato extemporâneo. Mas onde está a denúncia criminal? Num primeiro momento, mas não foi encaminhado o inquérito. Aí é esclarecido que já houve a remessa do inquérito. Dia 11 sai a intimação ao Ministério Público desse mês. O Ministério Público sequer leu a intimação para que diligencie em relação à denúncia. Sistema do EPROC, eu abri agora, fui na OAB, ali embaixo abri o sistema. Porque eu não queria cometer o erro, a gafe, de vir e falar algo aos senhores e não ser verdadeiro. Essa é a grande questão. De forma, senhor presidente, eu vou ratificar as razões escritas, pedir escusas a Vossa Excelência se ultrapassei em determinado ponto a manifestação da defesa, mas é importante se trazer a voz de quem? Do paciente, o qual requer que seja restabelecida a possibilidade da sua liberdade. Obrigado, senhor presidente.